fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dá do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dá do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra pública espírita no formato virtual, hoje com o tema Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e o palestrante da noite é nosso amigo Luiz Eduardo Ribeiro. No cenário de pandemia, em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura, com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem necessárias e presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações e em nossos lares neste momento. Que consigamos estar aptos a receber toda a harmonia, paz e energia, para que estejamos preparados a nos tornarmos seres melhores a cada dia. Que a espiritualidade maior possa cobrir nossos corações com a luz sublime do amor,
a fim de que consigamos compreender as lições que o nosso amigo Luiz irá nos presentear nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, tanto do corpo quanto do espírito. Obrigado. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa pela presença neste momento e a todos os ouvintes. Muito obrigado, Luiz, pela oportunidade de aprendizado. Seja bem-vindo. Obrigado a todos. Eu é que agradeço a oportunidade de podermos estar aqui juntos, estudando, não é? E compreendendo um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa. Agradeço aí ao pessoal do Grupo Espírita Nossa Casa, uma casa nova que fica aqui no Parque Industrial. Qual que é o endereço mesmo, José Ricardo? É a Rua Olinda, número 81. Nesse momento, eles naturalmente não estão abertos ali, né? Como várias casas, por conta da pandemia, mas logo, logo nós poderemos visitar e participar dos trabalhos lá que eles têm. Eles têm trabalhos muito interessantes, muito maravilhosos, de levar sopa para as pessoas. Esse trabalho não parou, estão levando sopa para as pessoas carentes nas ruas, né? Tem lá um bazar de roupas que auxiliam pessoas carentes, tem estudos de doutrina espírita, enfim. É muito bacana e a gente, então, agradece de estar aqui junto com o Grupo Espírita Nossa Casa. Bom, minha gente, o tema que nos traz hoje aqui é sobre Jesus. Naturalmente, estamos na semana do Natal e deveríamos estar lembrando de Jesus, na verdade, todos os 365 dias do ano, todos os 7 dias da semana e etc., né? Nas nossas orações, nas nossas preces e principalmente na nossa conduta. E falando de conduta, exatamente a gente vai falar sobre esse tema. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Que é uma das frases que está no Evangelho de João, né? No capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João, né? Mas vamos começar com uma frase muito interessante que está no Livro dos Espíritos, e no Livro dos Espíritos serve até para a introdução aqui desse nosso estudo, né? É a questão de número 625. Nessa questão de número 625 do Livro dos Espíritos, ele fala assim, Allan Kardec pergunta, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, né? A resposta do Livro dos Espíritos ela foi muito taxativa com uma única palavra, Jesus, né? Depois vem os comentários de Kardec, mas a resposta é essa, é Jesus. Então, portanto, para a doutrina espírita, Jesus é o guia e modelo que Deus oferece aos homens, né? Aí, isso já serve até como base para que a gente possa entender essa frase do Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas para a gente entender isso com maior profundidade, né, com mais detalhes, vamos abrir o Evangelho de João, certo? O Evangelho de João, ele tem muitos capítulos, ele é um dos evangelhos mais interessantes que a gente pode encontrar, né? Na minha opinião, é claro. É um evangelho que foi escrito assim, quase 100 anos depois de Jesus. Eu acho que João devia ter, se não tinha 100 anos, tinha quase com 100 anos, uns 90 e tantos anos de idade, velhinho, né?
e ele deve ter chamado assim, o pessoal que escreve, assim, vem aqui. Vai escrevendo aí que eu vou ditando para vocês. E esse ditar para vocês, eu tenho quase certeza que deve ter tido uma influência espiritual ali, né, em João, porque ele narra através da história de Jesus, mas, na verdade, o grande objetivo de João não era contar as histórias de Jesus. O grande objetivo de João era tirar daquelas histórias a compreensão do que era Jesus. Imagine vocês, passado um tempo bem considerável, né? Então, ele provavelmente estava querendo recuperar ali o entendimento daquelas pessoas cristãs da época, os primeiros cristãos ali na Judéia, sobre quem foi Jesus e tudo que aconteceu na época, naqueles 3 anos em que Jesus andou pela Palestina pregando, né? Mas ele começa, e olha só o começo, para vocês terem uma ideia, olha o começo do Evangelho de João. Ele começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele já começa lá atrás. Atrás quer dizer princípio. Que princípio será que é esse? Tá? Para nós aqui da Terra, então, a gente poderia considerar que seria o princípio aqui, nosso, do planetinha Terra. Né? E aí ele vem, eu vou falar aqui alguns trechos do Evangelho de João, só para a gente poder entender, e eu gostaria que vocês mantivessem assim na memória essas 3 palavras do título do nosso estudo de hoje. Eu sou o caminho, a palavra caminho, sou a verdade e sou a vida. Então, essas 3 palavras, vamos manter ela aqui assim, ó, tá legal? Então, olha só. Ele estava no princípio com Deus. Quem é ele? O Verbo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, esse Verbo que ele cita aqui é quem construiu. Por ordem de Deus, porque em princípio ele estava com Deus, então ele estava com Deus. Deus provavelmente estava dando todos os subsídios para que esse Verbo, que na verdade aqui é um espírito, né, construísse esse lugar aqui onde a gente está. Né? No 4, versículo 4 do primeiro capítulo, ele fala assim: a vida, olha a palavra vida, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Né? Lá mais para frente, ele fala assim: estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. O mundo foi feito por intermédio dele. Agora a gente tem uma compreensão melhor de que aquilo que ele estava falando lá no começo, que o Verbo fez todas as coisas, na verdade fez estas coisas que estão aqui, porque o universo hoje a gente sabe que ele é imenso. Né? Provavelmente teve vários outros espíritos espalhados pelo universo de Deus, fazendo coisas parecidas com o que este espírito, que ele está citando aqui, trabalhou aqui neste mundo. Né? Foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Por quê? Até porque ele altíssimo, esse é um espírito de altíssima elevação, e nós outros espíritos inferiores aqui recém-criados e estamos ainda engatinhando. Né? Ele fala aqui no versículo 14, e aí se tornam as coisas bem interessantes. E o Verbo se fez carne, ou seja, nasceu, viveu entre nós, encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Aí a gente já começa a ligar. Porque aqui atrás ele falou, a vida estava nele. Mas a gente vai ter que entender que vida é essa. E agora cheio de verdade. Então vamos ter que entender que verdade é essa. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Quando a gente conhece um dos irmãos de uma prole longa, a gente acha que aquele é o único, né?
Se ninguém nos apresentou os outros, aquele é o único. Aqui no caso, nesse universo vasto, vários mundos, hoje a gente sabe, pelas pesquisas da ciência, que o nosso planeta não é o único. A gente já tem aqui outros planetas no nosso sistema solar, e a gente já sabe, já tem catalogado mais de 4.000 planetas extrasolares, né? Então, e já se sabe até que na formação de qualquer estrela existe o resíduo que eles chamam de resíduo planetário, que forma os planetas. Portanto, é esperado que para cada estrelinha dessa que a gente olhar no céu, ela tem vários planetas em torno delas, e muitas delas espíritos nascendo lá e vivendo lá. E, portanto, teve também o apoio, o auxílio de verbo, ou seja, de espíritos que estavam ali. Esse verbalizar não é o que nós estamos fazendo aqui agora, conversando. Esse verbalizar ali é a vontade expressando naquele local e formando aqueles sistemas todos, que não é ao acaso. Eles são formados pela ação desses espíritos todos. É como aconteceu aqui, só que aqui pelo nosso querido amado Jesus. Ele, no capítulo 3, ele traz uma frase aqui muito interessante, que é para a gente ir ajudando a compreender. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Então, Jesus, que encarnou aqui, ele veio do alto, então ele estava acima de todos nós. Ele era uma alma, ele é uma alma, desde a da formação desse planeta. Desde a formação desse planeta. Por quê? Porque o capítulo 1 diz, ele estava aqui, ele criou esse planeta e depois se tornou carne. Portanto, o João está falando muito claramente no capítulo 1 que quem criou esse planeta aqui, esse mundo, foi quem encarnou, que veio trazer a verdade. No caso, então, é Jesus, né? E ele estava acima de todos nós. Portanto, ele nos auxilia no nosso processo de crescimento espiritual. Por isso, quem crê no Filho, e quando eles falam aqui no Evangelho no Filho, ele está fazendo uma referência a esse Filho unigênito que ele disse antes, que no caso eles colocam Jesus aqui como sendo o Filho de Deus. Então, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, essa vida que ele está falando aqui desde o primeiro capítulo, né, que esse verbo tinha a vida, né, é a vida eterna. Então, olha só que coisa interessante. A gente acha que a gente tem vida. E nós temos. Nós o temos. A gente é vivo. As plantas são vivas. Os animais são vivos. Mas o que ele chama de vida aqui é a vida eterna. É mais ou menos assim. Só para a gente entender. A semente tem vida. Porque se não tivesse, ela não iria progredir e se tornar depois uma planta. Ela tem uma vida agregada ali dentro da semente. Depois que ela rompe aquela casca, ela se torna aquela árvore frondosa, né, que vai viver uma outra vida. Então, nós somos aqui como uma espécie de espírito embrionário. Nós estamos ainda num processo na qual a gente está precisando crescer espiritualmente, e nesse processo a gente precisa encarnar várias vezes. Quando a gente não precisar encarnar mais, nos tornarmos espíritos puros, não precisamos encarnar mais, aí teremos a vida eterna. A nossa vida, ela já é eterna desde agora, mas eu estou querendo aqui colocar o que João está querendo dizer aqui. João separa a vida de quem está aqui na Terra, ainda num processo de embrionário de evolução espiritual, uma vida ainda, vamos dizer assim, correndo horizontalmente, mas depois chega um determinado momento que a vida se torna eterna, quer dizer,
não precisamos encarnar mais, vamos viver esta vida eterna, vamos participar desta vida eterna, vamos estar lá junto com outras almas, como a de Jesus, né? Isso vai ficando mais claro quando você vai lendo João no meio das historinhas, né? Ele vai colocando várias histórias aqui, e aí eu vou só pensando algumas partes que vai se tornando mais claro. Lá no capítulo 4, ele fala assim: mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Adorarão o Pai em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, é como se Deus estivesse aguardando, esperando que saíssemos da semente. Nós vivíamos agora um momento de semente. Estamos aqui errando, fazendo coisas erradas, tendo que depois reaprender em outra existência, tendo que depois aprender coisas novas que não aprendíamos antes e errando, e aí depois tendo que refazer de novo, e assim vai. Aí a doutrina espírita coloca isso como mundo primitivo, mundo de provas e expiações, e ainda, no finalzinho, mundo de regeneração. Depois desse mundo de regeneração, aí nós vamos nos tornar espíritos felizes e depois espíritos puros. Olha só, é uma caminhada. Então, essa caminhada é uma caminhada agora em que estamos como que dentro de, espiritualmente, tá? Dentro de um casulo espiritual prestes a se romper para nos tornarmos espíritos puros. Esse prestes eu não estou falando amanhã, não, viu, gente? Eu estou falando alguns milênios aí para frente, né? Muito tempo aí. Mas para Deus esse tempo não existe. Só existe para nós dentro da nossa referência agora, em que a gente está enfeixado, né? E o que ele quer dizer com em espírito e em verdade? Porque se a gente fosse olhar agora, o que é verdade para nós agora é que amanhã cedo eu tenho que acordar, tomar meu banho, escovar meus dentes e ir trabalhar. Virtualmente, nesse momento, eu preciso fazer o café da manhã. Essa é a verdade. Essa é a nossa verdade. É viver a vida. E depois, e tem muitas pessoas que estão vivendo essa verdade sem ver mais nada além disso. Não é? Ela tem que se preocupar com o relacionamento do próximo, e às vezes nesse relacionamento até tem rusgas, tem conflitos. Mas o que é essa verdade que Deus está falando aqui? Não é nada disso. É uma verdade em que a alma vive a vida eterna através dos desígnios de Deus, através do que Deus designa para essa alma fazer. Você vai lá e vai construir um planeta lá, e vai gerenciar a vida daqueles espíritos primitivos para que eles cresçam, até que eles cresçam. É um trabalho, mas é um trabalho de espírito puro, né? E depois vai fazer outras coisas junto com outros, e assim vai, que a gente nem tem a menor ideia de quais sejam. Mas é um trabalho naquela alma está fluindo junto com Deus no universo. Ela entende e percebe os desígnios divinos. Hoje, a gente não percebe isso. E João vai falando aqui exatamente isso. A gente não percebe. A gente tem uma noção de que Deus existe, a gente tem lá no Livro dos Espíritos, a gente pegar o primeiro capítulo lá, que é Deus, causa primária de todas as coisas, assim vai colocando os atributos divinos e tal, mas isso é apenas uma ideia. E aí perguntam lá, como eu posso ver a Deus no Livro dos Espíritos? Aí eles respondem, não. Para isso, ainda falta um sentido. Eu tenho visão, eu tenho audição, eu tenho paladar, não é? Eu tenho a sensibilidade da pele, mas para eu ver
a Deus, ver não com esses olhos, percebê-lo, eu precisaria de ter mais um sentido, segundo o Livro dos Espíritos, que eu não tenho e que ninguém tem aqui nesse planeta. Jesus o tinha. Quando veio aqui, ele já tinha. Ele tem agora, naturalmente, onde ele está, e sempre teve desde o começo do trabalho dele aqui nesse sistema planetário. Né? Mas nós não. Então, a gente é como cego. Precisamos de ter o auxílio. Né? No capítulo 5, Jesus vai explicar a missão dele. Agora, imagine um espírito puro tentando explicar a missão dele para aquelas pessoas que são espíritos reencarnantes ainda, com muitas coisas erradas, com uma dificuldade, porque eles são lá do primeiro século, com uma dificuldade enorme de entendimento de um monte de coisas. Hoje a gente ainda tem a ciência, que nos ajuda muita coisa, mas lá não tinha. Aí ele fala assim, em verdade vos digo que o Filho, ou seja, ele, né? Nada pode fazer de si mesmo. Olha só. Nada pode fazer de si mesmo. Jesus não está fazendo por ele, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Ele está aqui sob comando de Deus. Por isso que fala que ele, o verbo era Deus. Porque, na verdade, quando você assume tudo que uma outra pessoa está desejando que você faça, você é como se fosse um representante dessa pessoa. Não é? Então, você está falando, eu não estou falando por mim, eu estou falando por aquela outra pessoa. Eu sou engenheiro, mas o que eu conheço não é por mim, mas é de todos os outros engenheiros e cientistas que escreveram e que colocaram nos livros, e eu estudei isso. Um médico não é por ele, mas é de tudo que ele estudou, de toda a medicina que veio ao longo do tempo e que ele debruçou. Ele só é dele aquilo que ele descobriu por ele. Que aí a gente sabe que tem o auxílio de muitos, né? Então ele diz assim, porque tudo que este fizer, o filho, né, ele, também semelhantemente, o Filho também semelhantemente o faz. Tudo que Deus fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Ou seja, ele faz o que Deus manda. Tá? Por isso, Jesus é aqui claramente um representante de Deus. O que ele está fazendo aqui é o que Deus mandou ele fazer. Então, ele está tentando explicar isso para aquelas pessoas. Aquelas pessoas acreditavam em Deus? Sim, mas existia uma grande dificuldade de entender o que era Deus, de saber o que... Porque Deus ele não tem a imagem que a gente poder personalizar. E então, eles precisavam realmente de ter esse auxílio. Mas Jesus também, às vezes, até eu lendo aqui, viu, pessoal? Eu lendo aqui no capítulo, no livro de João, até a gente tem certas dificuldades de ver. Ele vira e fala assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Naturalmente, que ninguém vai estar comendo a carne de Jesus e nem bebendo o sangue de Jesus. O que ele está querendo dizer? Ele cria essas imagens, essas figuras, com base nos entendimentos religiosos da época. A gente precisa levar até a época para a gente poder entender. Né? Hoje a Igreja Católica até simbolizou isso através da hóstia e do vinho, lá nas cerimônias que a Igreja Católica faz. Mas o que a gente está querendo entender aqui, na verdade, é da carne e do sangue, quer dizer, o que era Jesus, mas não no sentido físico, aquele ser com corpo de barba, mas o que era Jesus em termos de postura, em termos de conhecimento, em termos de jeito de ser. Então, quem comer a minha carne e beber o meu sangue é quem viver como eu vivo. É quem fazer da maneira como eu faço.
Aí alguém vira e fala assim, mas espera aí. Se Jesus veio aqui amando de Deus para fazer coisas que Deus mandou, e depois ele fala aqui para as pessoas serem como ele, não está muito longe? Não seria melhor um exemplo menor, um exemplo mais factível? Aí a gente pega e reflete, vamos refletir um pouquinho. Pensa bem aqui com a gente. Se Jesus, Espírito puro, um Espírito que está aqui desde a criação desse sistema solar, como diz aqui o Evangelho de João, portanto antigo, mais antigo que qualquer um de nós, almas criadas depois disso tudo, né? Mas, portanto, somos ainda tenros em relação a Jesus. Você acha que Jesus iria trazer aqui todo o potencial de um espírito puro para que a gente pudesse seguir? Nós não conseguiríamos. Seria um exemplo muito além da nossa compreensão. Ele veio trazer aquilo que a gente tem capacidade de seguir. Porque ninguém, nenhum professor, eu sou professor de universidade, nenhum professor chega na sua sala de aula e começa a explicar assuntos que estão além da compreensão daqueles alunos. Porque não vai servir para nada. Eles não vão entender. Então, por que você fez aquilo? Você só estava sendo ostencioso, você estava sendo arrogante. E Jesus não é arrogante, ele é espírito puro. Então, ele pega uma lição capaz daquelas pessoas entenderem e fazerem ao longo do tempo. Não para uma época, mas para uma época maior. Então, ele trouxe aquilo que nós conseguimos fazer. Ele nasceu e viveu e deu os exemplos que nós somos capazes de ser na carne e no sangue. Ou seja, o que ele nos demonstrou é o que a gente pode fazer. Ah, mas está muito de longe, está muito difícil. Está muito difícil, é claro. Mas quantas vezes a gente faz coisas difíceis na vida? Não é? E quem faz coisas difíceis não são pessoas mais dedicadas? Quem faz coisas difíceis não são pessoas que são mais sistematizadas? São pessoas mais compenetradas? São pessoas com maior vontade de fazer? Porque quando as coisas, isso é difícil, eu não vou fazer, vou largar. Portanto, são pessoas, o quê? Que ainda não estão com vontade. Vão, então, chegar mais tarde. Elas vão fazer isso, só que mais tarde. Mas o que Jesus trouxe era a carne e o sangue, ou seja, aquilo que nós podemos fazer. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Ó, essa frase, apesar de ser bem truncada, né? Que o Pai que vive me enviou, o Pai que vive quer dizer Deus existe. É isso que ele quis dizer, Deus existe. O Pai que vive, ele existe. E igualmente eu vivo pelo Pai, ou seja, eu vivo também, mas eu vivo pelo Pai. Eu vivo pelo que ele fala, pelo que ele faz, pelo que ele me pede para eu fazer. É uma fé tremenda isso, né? Também quem de mim se alimenta, alimenta do quê? Dos ensinamentos, né? Não é do almoço, é dos ensinamentos que ele deixou. Né? A gente se alimenta disso. A gente, quando pega um livro que a gente gosta de ler, a gente devora o livro. A gente não fala isso? A gente devora o livro. Ou seja, a gente tem esse costume de usar verbos que têm um sentido um pouco mais abstrato, né? Reflexivo, que é exatamente isso. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E essa vida que viverá é a vida eterna. Então, quem conseguir atingir esses ensinamentos de Jesus vai se tornar espírito puro.
Aí segue a seguinte pergunta, que provavelmente alguém pode até fazer aqui, tá? Quer dizer que se eu amanhã conseguir seguir, fazer tudo que Jesus ensinou, eu vou me tornar espírito puro? A resposta para essa pergunta, o pessoal pode até achar meio estranha, mas ela é sim. Mas, minha gente, a gente consegue amanhã fazer tudo que Jesus ensinou? Consegue? Amanhã? Acordar 5 horas da manhã e 6 horas da manhã e se tornar igual a Jesus? Ou vamos precisar ainda labutar um pouquinho? O nosso ego, o nosso interior, nosso jeito de ser, nossa conduta, e talvez até em mais de uma encarnação, não é? Talvez algumas mais do que mais, certo? Mas que vamos nos tornar? Vamos, espíritos puros, assim que estivermos vivendo como Jesus. Como Jesus, esse Jesus que nos deixou aqui, esse modelo, que é o modelo que ele nos trouxe para que a gente viva. Com certeza, gente, olha, pensa bem, ele é muito maior do que esse modelo. Ele é muito mais do que esse modelo. Ele é um espírito puro. Mas ele não chegou aqui para mostrar para a gente tudo que ele era. Ele chegou aqui para mostrar para a gente o que nós devemos ser. É professor, pedagogo, é um espírito que veio ensinar. Então, continuando aqui, tá? O espírito é o que vivifica. O espírito é o que vivifica. Eu fico imaginando Jesus falando isso aqui. Viu, Zé Ricardo? Viu, pessoal? O espírito é o que vivifica. Naquela época, no meio do deserto, falando para aquele pessoal, né, que não se alimentava tão bem, que vivia andando a pé para lá e para cá, que vivia cheio de dificuldades. Assim, falar de que o espírito é o que vivifica. O que é isso? Eu quero saber se eu vou conseguir comer um pedaço de queijo até no final da tarde. Né? Eu quero saber se eu vou conseguir molhar meus pés que está doendo, né? Numa água morninha no final da tarde. Mas Jesus veio para nos falar exatamente a verdade. Essa é a verdade. O espírito é o que vivifica. Nós estamos aqui vivendo um mundo material, mas o que vivifica de verdade é o espírito. A carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. Isso aqui é bem científico, tá? Na verdade, a carne ela é formada de elétrons e de prótons e de nêutrons e dentro dessas coisas de subpartículas que se desfazem, que retornam ao primordial, que é o fluido cósmico universal. Então, isso tudo que a gente está vendo aqui, diante da gente, essa estante atrás de mim, o corpo, o nosso corpo, tudo isso aqui, na verdade, é uma grande montagem de cenário. E o que é o cenário depois que acaba a peça? Nada. A peça acabou. Nada. O pessoal vai destruir ele para fazer outro para outra peça. Né? Então, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A vida está na palavra? Não, é claro que não é a palavra que tem a vida, mas é o sentido da palavra, é o conteúdo da palavra, é a referência da palavra, que é o espírito que vivifica, ou seja, a alma tem a vida eterna. E para a gente atingir este conhecimento e este nível de entendimento, nós vamos precisar aprender, nós vamos precisar crer, porque hoje a gente se preocupa com o almoço de amanhã, ou do dia 24, a ceia de Natal. A gente se preocupa com isso.
Não, não quero dizer que a gente não deva se preocupar. Eu não vou mais me preocupar em comer. Vai morrer. O corpo vai morrer. Eu tenho que me preocupar em comer. Mas eu tenho que também entender o que eu sou de verdade. Para que eu possa, no seu tempo, não precisar encarnar mais. Hoje eu ainda preciso. Cada um aqui talvez ainda precise mesmo. Né? E aí Jesus prossegue aqui, olha, no capítulo 6 ainda, tá? Eu estava falando do 14, que é onde está escrito o caminho, a verdade e a vida. Aguenta a mão aí, aguenta a mão mais um pouquinho. Jesus ainda fala assim, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ou seja, e ainda por cima estamos sujeitos à vontade do Pai. Como assim? Se o Pai entende que ainda precisamos aprender alguma coisa, ele vai nos manter nesse processo de encarnação sucessivas. A hora que o Pai entender que a gente não precisa mais, porque a gente já atingiu um determinado ponto, aí sim a gente vai seguir. Ninguém poderá vir a mim. Aí sim poderemos ir a Jesus. Nós só iremos a Jesus quando o Pai assim conceder. É o que está dizendo aqui o versículo 65 do capítulo 6. Ou seja, estamos sujeitos à vontade do Pai? Sim, estamos sujeitos à vontade do Pai. Mas a vontade do Pai, olha só que coisa mais impressionante. Deus nos criou. Beleza. E para que a gente cresça, ele nos deu livre-arbítrio. O livre-arbítrio, na verdade, é um processo de aprendizado próprio, que vai se aprimorando e desenvolvendo ao longo da vida do espírito, nas diversas encarnações sucessivas. Então, eu vou melhorando o meu livre-arbítrio, porque no começo eu devia ser um belo de um tapado que não sabia dizer nem o que eu queria. Então, Deus me punha lá, vai lá e nasce. E aí eu aprendia alguma coisinha. Aí tudo bem, agora você já aprendeu essa coisinha aí. E assim vai, até que hoje a gente já sabe algumas outras tantas coisas. Olha, eu tenho consciência de que eu não tenho paciência, então eu preciso de uma encarnação para aprender a ter paciência. Ok, já tenho um certo conhecimento de livre-arbítrio para escolher alguma coisa. Né? Daí, então, olha só o que isso quer dizer. Deus é soberanamente tudo. Seus atributos são infinitos. O que quer dizer isso? Ele pode tudo. Mas ele, Deus, diz: eu vou cercear o meu poder para deixar aquela alma seguir o próprio livre-arbítrio. Eu poderia estalar os dedos e ela se tornar espírito puro. Pá. Pode, com certeza. Né? Ele não pode tudo. Mas Deus quer que aquelas almas cresçam por si mesmas. Portanto, elas estarão sob o próprio livre-arbítrio. E enquanto elas estiverem aprendendo nesse processo de livre-arbítrio, eu vou ficar aqui, dando aquelas arestazinhas, né? E a hora que ele terminar, aí eu promovo eles para espírito puro. Então, a vontade de Deus, de própria vontade, respeita o livre-arbítrio das almas. Não é interessante isso? Não é interessante? Então, nós só vamos poder ir a Jesus quando Deus assim o conceder. O que Deus está fazendo nesse momento? Aguardando a gente se tornar puro. E como que a gente vai se tornar puro? Pela nossa própria vontade. Pelo nosso próprio crescimento espiritual. É claro que ele vai dando as lições. Toma agora aí essa lição. Aprendeu? Não aprendeu? Toma essa outra agora. E assim vai. Né? Fantástico. No capítulo 7, Jesus está conversando lá com os judeus, né? Aí ele responde os judeus lá.
o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Ou seja, de Deus. Ele está reafirmando a vontade de Deus para os judeus. Né? Capítulo 8. No capítulo 8, aí é uma coisa muito interessante. Ele vira e fala assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo. Olha só Jesus falando isso lá para os judeus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Hoje, na doutrina espírita, nós somos chamados, depois que a gente desencarna, nós somos chamados de espíritos errantes. Não é verdade? Porque a gente vai viver a erraticidade. O que é isso? São espíritos que ainda erram, que ainda vivem certos pecados ou certos comportamentos inadequados. Portanto, somos errantes. E para corrigir esse processo de errar, nós precisamos de um processo pedagógico, que é encarnar de novo. Certo? Não é isso que a doutrina espírita fala? Então, nós estamos ainda nas trevas. Não quer dizer no escurão, não, porque Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Mas a gente consegue seguir Jesus o tempo todo? A gente consegue vez ou outra já. Algumas pessoas aqui que estão nos ouvindo seguem Jesus, sim, vez ou outra. Faz prece, ora para Jesus, pede, pelo amor de Deus, para Jesus nos ajudar. Segue Jesus auxiliando o próximo aqui e acolá. Então já tem uma certa luz. Mas é como se fosse uma lanterna. Você já pegou e acendeu lanterna no escurão, de noite, assim? A gente, quando ia pescar à noite, a gente levava farolete, né? O farolete, ele ilumina assim, dá para ver a linha da luz, assim, no meio da noite escura, né? Ele não ilumina a noite toda. Ele ilumina aquele foco. Então, nós somos assim como esse farolete. A gente tem, sim, uma boa parte de luz de Jesus na nossa vida. Mas a gente não tem ela iluminando todas as trevas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque a gente ainda faz das nossas. Porque a gente ainda acha que é muita coisa. Porque a gente ainda acha que é melhor que os outros. Porque a gente ainda quer ter mais que os outros. A gente tem egoísmo. A gente tem orgulho. A gente ainda precisa crescer. Mas, vez ou outra, graças a Deus, a gente está aprendendo. A gente está, melhor não fazer isso. Melhor ser mais humilde. Nessa hora, uma luzinha desce. Né? Aí Jesus consegue nos iluminar. Certo? Pulando direto para o 12. Eu convido vocês depois a ler o Evangelho de João, porque eu vou falar para vocês, é fantástico. Mas a gente não tem aqui esse tempo para isso. Né? Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Jesus está afirmando que quem crê naquilo que ele falou, crê em Deus. Quando você fala assim, eu acredito em Deus, como que eu vou acreditar em Deus? Da onde que eu vou tirar alguma informação para acreditar em Deus? Acreditar o que de Deus, afinal? Deus já falou alguma coisa? Né? Deus é invisível, não é? E ele não é um ser como nós, morfológico. Ele é, como diz a primeira questão do Livro dos Espíritos, causa primária de todas as coisas. Então, para isso veio o modelo, questão 625. Quem é o modelo? Jesus. Então, eu tenho agora uma referência para acreditar em Deus. Se eu quiser acreditar em Deus, eu tenho que acreditar, na verdade, em Jesus. E acreditando em Jesus, não é só eu acredito em Jesus. Está vendo essa
Na verdade eu vivo como Jesus. Complicado, né? É simples. É bem simples. É só isso mesmo. Muito simples. Viver como Jesus. Simples. Não tem nenhuma fórmula além disso. Mas, rapaz, moça, é complicado. É ou não é? Lá no capítulo 13, ele fala assim, Simão Pedro, né? Pergunta para Jesus. Senhor, né? Porque aqui tem uma história, tem uma parte aqui que tem que até falar antes do capítulo 13. Tem aquela história de que Judas vai trair Jesus, aquela coisa toda, né? E que deixou os discípulos todos assim numa polvorosa danada, né? Porque Jesus não fala que, ó, Judas vai me trair. Ele fala assim, um de vocês me trairá. Daí ficou aquele climão ali entre os 11, né? Não entre o cara que iria trair, que esse não ficou no climão, porque ele já sabia que era ele que ia trair mesmo. Então, os 11 ficaram assim. Daí, Pedro vem e pergunta, né? Ah, e Jesus ainda vira e fala assim, para onde eu vou, vós não podeis ir. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, pensa aqui comigo, gente. Eu estou seguindo esse cara há 3 anos. E agora ele vira para mim, eu sigo mesmo, eu sou um apóstolo. Eu sigo ele durante esses 3 anos. Aonde ele foi, eu fui. E aí agora ele vira para mim e fala, para onde eu vou, eu não posso ir? Como assim? Eu quero entender isso. Daí Pedro pergunta, Senhor, para onde você vai? Aí Jesus responde, para onde vou, não me podeis seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Pedro insiste. Eu vou para onde você for. Eu vivo a minha vida por ti. O que tiver que fazer, eu faço. Eu dou a minha vida por você. Aí depois vem aquela história do galo. O galo não vai cantar 3 vezes. O galo não vai cantar. Como é que é? Até que você me negue 3 vezes. Não é isso? Aí o Pedro voltou para o grupo dos que estavam achando que poderia ser o traidor, né? Mas, agora vem o capítulo 14. Quanto tempo nós estamos aqui? Nossa, quase acabamos. Posso ir até quando? Até que horário? Então, nós vamos até meia-noite. No capítulo 14, por que eu falei aquilo do 13, né? Eu falei aquilo do 13 porque nele tem o conceito do caminho. Para onde eu vou, vós não podeis ir agora. Mas Jesus depois vem e fala assim, eu vou prepará-los, vou preparar o caminho, vou preparar o lugar lá no meu Pai. Tem aquela história dos diversos moradas, né? Acho que está aqui mesmo, espera aí. Vamos seguir aqui. Capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, porque estava todo mundo com o coração em polvorosa, certo? Jesus falou que para onde eu vou, vocês não podem ir agora, e que um de vocês é traidor. O climão ficou ruim naquele lugar, né? Aonde que eles estavam? Estavam num tabernáculo lá, que é uma festa judia. Credes em Deus, crede também em mim, diz Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E Jesus deu muita amostra de que ele era filho de Deus. Como que ele deu mostra de que ele era filho de Deus? Rapaz, a quantidade de milagre que ele fez por lá, não está tudo escrito aqui, não. Né? Com certeza é muito mais do que esses evangelhos nos relatam. Então você vê aquilo, você percebe, não, esse cara realmente é enviado de Deus, porque ninguém nesse mundo seria capaz de fazer aquelas coisas. Né? E então acredite em Deus, acredite em mim. Então ele tinha tudo para dizer isso. E as pessoas tinham tudo para acreditar nisso. Na casa de meu pai há muitas moradas.
Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Quando ele falou, para onde eu vou, vocês não podeis ir agora. Mas agora ele está dizendo que lá tem muitas moradas e que vai preparar o lugar. O que ele está querendo dizer? Que, na verdade, quando a gente se tornar espírito puro, a gente vai viver nessas moradas. Existem interpretações, naturalmente, que essas moradas são os diversos planetas, blá, blá, blá. Mas tudo aqui é sujeito a interpretações que as pessoas querem dar. Mas o contexto que Jesus está falando aqui é o contexto exatamente do progresso espiritual para a vida eterna. É o contexto de você seguir por este caminho para se chegar lá na vida eterna. Então, lá tem muitas moradas, ou seja, não precisa ficar preocupado. Não é uma coisa assim do tipo, os primeiros 1000 espíritos que se tornar puro ganham um lugar aqui, os outros já eram. Não é isso, não. Todos vão poder viver na morada de espírito puro de Deus. Todos, sem exceção. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, não se turbe o vosso coração. Apenas faça o trabalho que tem que ser feito. Né? Quando eu for e vos preparar o lugar, ele está falando isso para os apóstolos, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais também vocês. Né? Ou seja, na esfera crística, Jesus receberá os apóstolos, mas depois que ele voltar para recebê-los. Isso quer dizer que os apóstolos ainda tinham alguma coisa para aprender. Ainda tinham que vivenciar alguma coisa. Eles ainda tinham que passar pelo sacrifício do aprendizado para se tornar espírito puro. Tanto é que a gente sabe, pelos livros, pelas literatura espírita, muitas histórias de apóstolos que nasceram depois com outros nomes e que se tornaram aí mártires, né? Você sabe, se a Ricardo citar algum, acho que é lá da Inglaterra, a Joana d'Arc, não é? Joana d'Arc, que era um dos apóstolos também. São Francisco também era um dos apóstolos. Enfim, tem vários na história que voltaram, deram seu testemunho de sacrifício, de fé, de trabalho com Deus, e aí cresceram para ir a se tornar espíritos puros. E Jesus fala, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Esse caminho dá a entender que Jesus pegou uma estrada, caminhou por ela até chegar a Deus. Mas a gente não deve entender desse jeito. O caminho que Jesus está falando aqui é o caminho do comportamento. Não é como sair de um ponto e chegar a outro. Fisicamente, caminho é isso. Sai de um ponto e chega a outro. Qual o caminho de São José dos Campos para São Paulo? A Via Dutra. Eu saio desse ponto e chego no outro. São Paulo. Ok, percorri o caminho, cheguei em São Paulo. Na verdade, o que ele está querendo dizer aqui é o caminho da alma. A alma deve seguir esse caminho, quer dizer, seguir essa conduta, seguir esse roteiro de vida. Mas aí o Tomé, vocês conhecem o Tomé, né? Tomé é aquele rapaz lá que quando Jesus depois aparece para Maria lá, e ele falou assim, eu só acredito se eu pôr a mão na ferida, né? Então o Tomé já tinha essa característica desde antes. E ele vira e fala assim, mas Senhor, não sabemos para onde vais e como saber o caminho. Ou seja, Jesus já tinha dito no versículo anterior aqui, do Evangelho de João, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí Tomé pergunta, mas eu não sei. Qual que é esse caminho aí? É Tomé mesmo, né? Faz jus a palavra. Respondeu-lhe então Jesus, Tomé, eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade. Eu sou a vida.
ao longo desse evangelho todo, o que eu vi? A explicação do que é essa verdade, a explicação do que é essa vida, a explicação do que é esse caminho. João vem explicando isso ao longo do evangelho inteiro. Por isso é que eu li esses trechos todos, né? Então, esse caminho é a conduta de Jesus, é o modelo que está lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Aquele é o caminho. Qual é o caminho? Uma frase, uma palavra única: Jesus. A conduta, o que ele explicou, o que ele veio trazer. E qual é a verdade? A verdade da vida eterna, a verdade de Deus, a verdade do Espírito. Essa é a verdade. E qual é a vida? A vida eterna. A vida do Espírito puro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus, Espírito puro, que criou esse planeta, nos enviou um monte de espíritos para nos dizer um monte de coisa. Ele próprio encarnou, se fez carne, como diz aqui no começo do Evangelho de João. Ele próprio vem nos mostrar como se chegar a Deus. Ele próprio nos mostra como chegar a Deus. Nos deu o exemplo de vida. Vocês têm que seguir por esse jeito aqui. Vocês têm que ser assim. Amar o próximo como a si mesmo. Ser benevolente. Ser indulgente. Ser como o samaritano que olha o próximo. Né? E assim por diante, todo o resto. Aí o Zé Ricardo pede para outra pessoa falar dos ensinos de Jesus. Aí, ó, tenho certeza que alguém já falou até, ou seja, mas é isso. Né? É isso. Simples assim, mas difícil assim. Aí vai. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Ou seja, já deu agora uma chacoalhada no Tomé. Né? Desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, através dele, Jesus. Mas aí o Felipe, que é outro colega lá do grupo dos apóstolos, né? Felipe vê assim, mas Senhor, peraí, Senhor, vem cá. Mostra o Pai. E isso já me basta. Ou seja, é outro que queria, mas espera aí, então me mostra esse Pai aí. Mas olha só, gente. O Pai, Deus, causa primária de todas as coisas, não tem forma. Ele é causa primária. Ele é o que... Eu não posso nem dizer que Deus é energia, porque está errado. Porque energia é matéria, e Deus não é matéria. Eu não posso dizer que Deus é espírito, porque espírito somos nós. E Deus está acima de nós. Então, o que é Deus? Para isso, me falta um sentido. Não posso dizer. A doutrina espírita não pode dizer. E Jesus diz. O que ele diz? Respondendo a pergunta a Felipe. Ele diz assim: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como que você pode dizer, me mostra o Pai? Ou seja, para aquilo que nós aqui precisamos saber, Pai é o que Jesus personificou. Aquele estilo de vida. Aquilo é o Pai. Aquele estilo de vida. Esse é o Pai. Né? Outras coisas sobre Deus, a gente ainda não tem condições de saber. Porque nos resta um sentido, nos falta um sentido. Não é mesmo? E agora no Natal? No Natal, quando chegar o Natal, daqui a algumas horas, que tal se, diante dessa nossa vida normal, para nós aqui, que é reunir familiares, mas com todo cuidado, porque estamos numa pandemia, que é se alimentar ali
a gente parar um instante e conversar entre nós sobre Jesus. Não Jesus da manjedoura, que faz aniversário dia 25, que na verdade a gente sabe que nem era 25. Não esse Jesus, mas o Jesus, caminho, verdade e vida, que nos leva, que veio aqui para nos mostrar o caminho para que a gente se torne melhor. É isso que é Natal. É isso que é nascer de novo, deixar o homem velho para ser o homem novo, sair da semente e se tornar uma árvore frondosa, deixar da vida de provas, expiações e regeneração que a gente está entrando agora para se tornar espíritos puros. Nascer para a vida eterna. Que o Natal seja isso para nós. Que assim seja. E que Deus, através do nosso Mestre Jesus, possa nos iluminar nos momentos em que nele colocarmos a nossa fé, porque sabemos que depende do nosso livre-arbítrio desejar que, através de nossa fé, Jesus nos ilumine. Que possamos lembrar, ao invés de exigir de Jesus, exigir de Deus coisas que dependem de nós, vamos colocar nossos corações no sentimento de que nós é que devemos ir até Ele, a Jesus e a Deus. Que assim seja. Obrigado, viu, gente? Espero ter ajudado, viu, Zé? Espero ter ajudado, espero ter dado uma pincelada, né, nesse evangelho fantástico, que é o Evangelho de João. Que assim seja. Tem perguntas aí, fique à vontade, não sei, eu não segui aqui. Microfone aqui. Da Regina. Nosso processo de aprendizado espiritual claramente é longo e vai de acordo com o nosso livre-arbítrio. Esse conhecimento nos mostra a lei de amor que Jesus nos trouxe ao entendimento, não é, Luiz? Com certeza, Regina, é isso mesmo. É isso mesmo. Não tem muito o que acrescentar. Você falou bem. É a lei de amor. Aí que ela fala, estamos engatinhando, mas vamos aprender. Aí depois tem mais uma colocação dela. Seremos luz a cada vez mais seremos luz cada vez mais intensa na medida em que conseguirmos superar nossas imperfeições. Uhum. Aí tem mais uma aqui. Luiz, acredito serem moradas infinitamente mais avançadas em relação à nossa condição espiritual atual. E nem temos condições de compreender ainda. São moradas, aqui, como ele falou, essas moradas do Pai, ele estava se referindo no contexto, aqui nesse contexto, a essa condição de espíritos puros. Mas, naturalmente, que a gente pode extrapolar para todas as moradas, onde as almas estão. E onde elas estão? Em toda parte. Tá. Você dizer, mas está em Marte também? Está em Marte também. Ah, mas como é que foi o carrinho lá e não achou? Não achou corpo como esse, mas que tem. Uma pergunta minha, quando você falou sobre as distâncias da cidade, você usou como uma referência, no caso do espiritismo, a parte para a gente se aproximar mais de Deus, no caso é representado pela escada de Jacó, é isso, né? Que é os degraus A de escada cada. é um exemplo de crescimento espiritual gradativo, né? Exatamente. E algo que vem na minha cabeça deve ser meu mentor que falou que cada espírito é uma partícula de Deus, que é o do que você falou do sentido, né? Que a gente ainda não é incapaz de. Ele falou cada espírito é uma partícula de Deus. Então nós somos uma partícula de Deus no sentido em que Deus nos criou. Mas não no sentido de que
quando a gente se tornar espírito puro, a gente vai voltar para Deus e vamos deixar de ser nós mesmos. Na verdade, a nossa individualidade é eterna. Uhum. É eterno, quer dizer, não é que Deus tirou um pedacinho dele para criar um espírito, porque aí ele não seria mais um. Se tirasse um pedacinho dele, ele não seria mais um. Ele seria um menos um pedacinho. E se ele criou infinitas quantidades de espíritos, então ele é infinito menos Deus do que ele é. Então, isso tem um sentido de ser partícula de Deus, é porque Deus se manifesta através de nós por causa da sua lei de amor. Toda vez que a gente se torna mais amoroso com o próximo, essa partícula de Deus em nós, né, se ilumina. Ok? Certo. De qualquer forma, nós não estamos ligados a ele através dos laços fluídicos. Eu não sei se é o termo correto dizer Não, assim nós não como... estamos ligados a Deus pelos laços fluídicos, porque os laços fluídicos, eles são materiais. Tá. Nós estamos ligados a Deus através da lei de amor, como disse aqui a Regina, porque o amor de Deus é como uma emanação divina, não é onda eletromagnética, é uma outra coisa, é uma outra força, uma força que ainda não conseguimos interpretar, porque nos falta um sentido. Então, essa força, ela emana através de nós, quando nós permitimos que assim se faça, através do amor ao próximo. Né? Legal. Muito obrigado, viu, Luiz? Obrigado por tantas palavras e ensinamentos, tanta lição de vida e esse estudo maravilhoso de hoje. Muito obrigado. Que assim seja. Não, pode pôr. Pode pôr. A gente já fez a nossa. Pode pôr. É bonita, né? Muito. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para